Você falou uma coisa muito importante, né? Essa questão das experiências passadas. Aí vem aonde a gente atua muito com essa questão que o Freud batia, né? Pra galera entender. Tiago, né? Tiago, isso. Tiago Breda. Que é o seguinte. O medo de apertar o botão, ele tá sendo um padrão repetido por outros medos que vieram antes do botão. Né? Aí, eu sugiro que ele talvez procura também, né? Um profissional, se é que ele já não faz terapia, mas pra ele tentar identificar que outros botões na vida dele ele tem que ele também tem medo de apertar. Nossa senhora. Sabe? E principalmente... Faz muito sentido isso, cara. Faz muito sentido o que você tá falando. E principalmente, qual que era o botão do medo das pessoas ao redor dele que não apertaram? Sabe? Porque aquilo, se eu cresço com uma pessoa negativa, que eu cresço com uma pessoa falando assim, porra, nada deu certo na minha vida, meu, não arrisca, velho, olha o que aconteceu comigo, deu errado comigo. Sim. Então por isso que eu falo, essa influência ela é muito importante. Claro que a ambientação, né, cara? Lógico que, deixando muito claro, a psicanálise ela não busca um culpado, sabe? Eu não vou ficar buscando alguém pra culpar, mas eu vou buscar dentro de determinadas situações entender o que é culpa do outro e qual é a culpa que eu tenho sobre aquela situação. Extra casos extremamente externos onde as pessoas são vítimas, sabe? Então, primeira coisa é isso. Identificar os outros botões na sua vida que você também tenha medo de apertar. E essa questão do medo é muito importante porque é aquilo. O medo e o pânico são duas coisas diferentes. O medo, ele traz cautela pra nós. Certo. Medo é cautela, sabe? Eu preciso ter medo vou dar um exemplo assim, eu preciso ter medo de morrer pra que eu tenha ali, de certa forma, uma prudência. Certo. Né? Então, se eu tô andando na beira do abismo, eu preciso ter medo de cair, porque senão eu caio. Então, o medo, ele serve como cautela e é muitas vezes pra nos impulsionar. Agora, o pânico é aquilo que me paralisa. O pânico paralisa. Então, congela, né, mano? Te congela. Não então consegue apertar o botão. Então, o medo e o pânico não estão na mesma prateleira, sabe? O medo que eu tenho, sei lá, de tubarão quando eu tô surfando, não tá na mesma prateleira do meu pânico de fracasso. Então, já começa daí, buscar identificar quais será que são os meus medos e quais será que são os meus pânicos. E não adianta a gente ter medo do inevitável, sabe? O Karnal fala muito essa questão, né? Que, não adianta você ter medo do sol se pôr, vai se pôr, mano. Então, o que será que na sua vida você tem medo do inevitável e medo daquilo que talvez possa ser, né? Evitável.